que você achou legal, que você concluiu? Eu vi vários teus, só que agora que eu tô na tua frente, parece que eu A gente esqueci. fica nervoso. Cara, teve o caso Flor de Lis, né? Que foi agora, Eu né? não sei que caso é Que esse. caso é Que esse aí? Ah, esse caso é engraçado, cara. Foi assim, ano passado, o marido dela, que também era pastor, e se não me engano, Quem claro, Flor de Flor de Lis? Lis é uma pastora muito famosa e uma deputada do Rio de Janeiro. Ela foi conhecida como a deputada mulher mais eleita do Rio de Janeiro. Ah, tá. E ano passado o marido dela morreu, ele foi baleado 30 disparos feitos na garagem da casa deles, cara. Nossa. Execução. E aí, tipo assim, e aí ela é para muitos, e era para muitos mais na época, uma referência no meio gospel de tipo, Sua boazinha. cantora, pá, porra toda. E não sei se ela é culpada, né? Isso aí quem tá falando é o Ministério Público, não eu. Mas aí no ano passado, quando foi feita a análise, quando ela veio a público falar, ela falou, nossa, eu tô muito triste, não sei o que, com a morte do meu marido e tal. E na época eu fiz análise, cara. Eu fiz análise na época, ainda tava rolando a investigação, porque tava muito no começo, tudo que tinha ali, né, de material pra gente, era a entrevista dela com o Meirelles, da Record. Domingos Meirelles. E aí ela falava assim, por exemplo, tem um momento muito emblemático. Como que está sendo agora pra senhora, depois da morte do seu marido? Difícil, viu? Difícil o quê? O que é difícil? Difícil tá sendo, sei lá, Explicar, né? explicar porque você tem envolvimento, difícil está sendo viver sem ele, difícil o quê? Então ela tinha um discurso muito aberto, ela tinha microexpressões faciais de felicidade falando da morte. Assim, igual eu fiz aqui, realmente, isso assim, escrachadão. E na época eu fiz uma análise lá, acho que uns 20 minutos lá, tá lá no canal, e eu falo, olha, ela apresenta essas possíveis incongruências, né? Um comportamento não muito condizente com quem está vivenciando um luto. O pastor tem. Cara, eles tinham 55 filhos. Acho que era 50 adotados e 53 adotados. E, cara, mas 55. E aí tinha uma história que assim. Rolava um boato de que talvez ele tivesse abusado de uma das filhas adotivas e os outros filhos tinham dado um golpe. E, enfim, na época eu falo assim: olha, provavelmente esse crime se resolva, porque eles começaram a falar que era ladrão. Um ladrão desconhecido entrou na casa, mas, cara, 30 São disparos. ricos. Tem um rancho Neverland lá de Glória, entendeu? É gente rica. Tem um lugar lá. E aí eles falavam que era um ladrão, mas, cara, 30 disparos na região pélvica, isso é totalmente passional. Provavelmente é passional, né? Não, na região. A biluga foi metralhada. Foi bilugada, legal. E aí eu falei, olha, provavelmente esse crime deva se resolver na família. Eu falei isso, na época foi minha conclusão, e não é uma conclusão muito ofensiva. E aí, nesse ano, a investigação concluiu ela como a mandante do crime. E várias provas. Várias provas. E, tipo, no meio gospel, isso foi um estrondo. Mas daí dizem que ela mandou ou ela... Ela já tentava matar ele, segundo a investigação, há 2 anos. Ela ia envenenando ele com um chumbinho na comida, na bebida. Aí chegou uma hora que não aguentou e... Provavelmente. E como, mas já foi dado, já terminou esse crime? Cara, ela é apontada como a mandante do crime, dentre vários pontos, por conta do dinheiro, que, em teoria, ele estaria tomando parte das finanças dela, e ele não estaria... ele estaria segurando o dinheiro dela, e tem uma motivação passional, que é uma linha de investigação suspeita também. Que ela teria... Que ele teria não só abusado das filhas adotivas, mas que ele tinha algumas amantes também. E, cara, tem várias linhas, assim... É um caso bem feio, hein? Eu tenho conhecimento de algumas linhas que eu não vou falar para não atrapalhar a investigação. A investigação já foi concluída, mas, enfim, não cabe a mim revelar isso. Mas tem alguns pontos ali que cara, é um caso que você vai... Tipo assim, tem uma linha teórica de que, na verdade, ele teria namorado com a filha dela e depois ele conheceu ela... Cara, então é uma linha, assim, narrativa da história. Extremamente bizarra essa Olha história. que doido, cara. Eles eram pastores e tal. E foi encontrado relatos de testemunha deles na casa de swing. Dos dois? No dia que ele foi morto. Porque foi assim, eles saíram, foram pra um lugar, voltaram pra casa e ele foi baleado. Eram pastores que frequentavam uma casa Dizem testemunhas. Isso ainda não foi mediaticamente comprovado. Realmente é um... eu vi a cara, agora que você está falando, me veio a cara dela que eu vi pelo Twitter, eu não acompanho as notícias de televisão. Não, eu ia te perguntar, é uma pergunta, não sei, o que leva alguém a cometer um crime, por exemplo, desse tipo aí, de assassinato?
Não dá, porque tá na cara que vai ser pego. Ou não, né? Como a gente falou aqui. Não, tem muitos casos que não, cara. Não, mas só você viu o médico aí, lá, aquele médico... Não eram pessoas famosas? Sim. Então o crime vai ter mídia. Como é que os caras fazem, cometem o crime? Claro que não, Vieteiro. Cara, aí que a pessoa não é pega. Olha a capa social que essa pessoa tem. Olha a construção social. Entendeu? Mas pra mim, as coisas que você falou Mas Vinheteiro, tá você não é público dela, cara. Você não é A público gente dela. não conhecia, na verdade, eu vi uma foto. Você não é assim, público dela, cara. Você imagina os tantos, em outra bolha. os lá de milhões de pessoas que seguem ela. A pessoa vai olhar e falar, não, jamais. Cara, isso é um absurdo. Isso, assim, isso é uma coisa que eu, Vitor, fico puto. Não com o caso do Ordelice. Eu fico puto com afirmações do tipo, não, fulano jamais... Cara, não bota a mão no fogo, cara. O ser humano é uma merda. A gente faz merda. A gente não é... Bota a mão no fogo nunca. Por ninguém, e é cara. isso que Por ninguém, mais me cara. assusta. Isso me deixa Porque eu não puto. ponho a mão no fogo. Assustado. Claro, velho. Eu tenho muito medo. Não, e quer ver quando a pessoa fala assim, eu já ouvi assim, nossa, eu quero acreditar que a pessoa não fez isso. Porra, você já tá se enganando. Olha a frase, eu quero acreditar que a pessoa vai. Porra! É uma negação, né, já? É, cara. Já tá... Então, ô Vinheteiro, isso aí, cara, é o que mais acontece. Teve aquele médico lá, ó, que foi condenado por estupro. Abdalma, Sif. Ele, cara, referência nacional. Quantos anos esse cara operou obstetra? Quantas mulheres passaram por ele, cara? Então, Bom, pelo que passou lá no seriado, o cara era completamente... E o João. Quer João de dizer, Deus o João de também, né? Deus. Tá aí, cara. Aí, ó. Tá vendo um exemplo de Aí. quando a pessoa dá impunidade? Tá vendo um exemplo? Porque o cara constrói uma Capa máscara. da fama. Mas cara o constrói cara a tá na capa, cara. né? Se o cara Não tá, tá Vinheteiro. prometendo Vinheteiro, cura. tá na cara pra gente que consegue ter controle racional da emoção. Pra os outros não. Mas eu vejo gente instruída que foi lá Que era a emoção da doença. e bebeu cara. o ectoplasma dele. Você tá com câncer e o cara fala, só o John of God vai te salvar. Talvez você vá no desespero louco. Você vai morrer, Claro. mas racionalmente... Cara, a gente aqui sentado no arzinho condicionado, tá com gostoso, uma aguinha aguinha boa. mineral, A gente consegue falar isso com calma, com razão. o diagnóstico. Imagina você morando naquele local ali quente, aquele local quente com mais 5 filhos jogados no chão. Aí você descobre que a sua filhinha de 3 meses está com linfoma e o seu marido te abandonou. Cara, como você não vai. E aí você fala assim: não, beleza, Vitor, mas é uma pessoa numa situação mais carente. Cara, mas imagina você, um médico de prestígio. Todos os outros médicos de prestígio estão seguindo um maluco lá. Você vai ser o diferentão? Você não vai ser o cara da categoria médica que vai apoiar o John of God? Impossível, cara. É só você ver o caso do Jim Jones, cara. O Jim Jones preparou o terreno. Ele preparou o terreno por 20 anos até ele cometer o maior suicídio coletivo em massa, induzido. Ele induziu mais de 900 pessoas a tomar veneno. Então, cara, se isso não é a máscara social super bem trabalhada, a única diferença, você fala assim, mas esses daí são poucos, né? Alguns matam a pessoa dessa forma, outros vão pra política, então fica aí. Pode ser que tenha essas pessoas que estão usando a capa social para outro lado. E político? Não. Esse você pode falar qual que é o mais mentiroso? Não, essa é uma ameaça de morte todo mês de político. Pô, Fodendo. Mas o engraçado é isso, porque se você fizer um raciocínio simples, você pensa assim, o cara é youtuber, tá na televisão, ele não vai fazer isso, mas pelo contrário, ele acha que ele tem uma capa de proteção, né? Curioso isso. Não, Né? o cara se sente. Eu vou fazer um negócio com ele que o cara é famoso. Sim. Parece que é Do alguma que? Eu coisa. não entendi isso. Do fogo. Eu digo assim, se um cara é um cara, eu vou usar não posso usar nomes aqui, que depois as pessoas vão me encher o saco. Usa eu como exemplo. Tá, eu vou fazer uma sociedade com o Vitor metaforando. Aí você fala, não, o cara é um youtuber de milhões, vende curso para milhões, ele é como... Eu confio, porque ele não pode ser um assassino, porque ele é famoso. Porque a cara sim. dele vai ser colocada no Jornal da Record, da Globo, não sei o que. Mas pelo contrário, Hide in plain ele view. tá provando que os famosos podem tentar se esconder pela fama. Mas tem uma coisa também. Vamos pegar o exemplo do metaforando. Ele tá bem de vida, dá view. A probabilidade dele querer cometer um crime
Pra mim vai ser menor, porque ele tem muito a perder. Não. Eu acho que ele tem Não, a muito gente a pensa perder. assim, como então, não esse é o especialista. raciocínio. Eu acho que ele é. tem muito a Sim, perder. sim. Sim. Então, Você está fazendo uma análise lógica do cenário. Isso. Total. Quem tem muito a perder diminui a. Não diminui estatisticamente a. Pelo contrário. A taxa de ser um Não, cara. criminoso. Você já assistiu The Boys? Não. Série muito boa. Do Amazon? Do Amazon. Ô, meu, cheio de graça. Cara. Que graça, hein? Beleza. Que eu ia ver e desistir, que eu vi os caras com os cabelos The lá. Boys, É. eu nunca eu assistiria. Muito boa. The Não, é da Amazon. The Boys, Aí, não. ó, sua microexpressão de Ó, felicidade. são aí, os cuzão. heróis mais fodões da Terra de superpoderes, são os mais cuzões, cara. São os caras que, tipo assim, usam do poder pra estuprar a galera, pra, tipo, matar a São pessoa em massa. vilões. São. Qual que é a ideia? Existem vários artigos científicos sociais que mostram que quanto mais alto o seu nível social, quanto mais bens aquisitivos, menos você se preocupa com a ética. É verdade. Por quê? Você tem a sensação de impunidade. Quanto mais eu tenho bens aquisitivos, quanto maior a minha projeção, a minha expressão social, mais eu me penso inalcançável e inatingível. Entendeu? Sim, não. Então isso. Entendo perfeitamente. Sim, e aí que tá. E aí os artigos mostram que a tendência de comportamentos antiéticos vem desse tipo de pessoa. Numa probabilidade maior. Por exemplo, O João de Deus, por exemplo. John of God, porra, multimilionário, etc e tal. Mas vai desde coisas simples, né? O artigo mostra lá assim, pessoas com um nível social mais alto e bens aquisitivos, e maiores bens aquisitivos, eles têm uma capacidade maior, têm uma propensão maior a serem antiéticos no trânsito. Então, por exemplo, o cara não vou falar Hilux, vou falar uma marca boa, o cara que tá num R8, num Audi R8, ele provavelmente tem uma tendência maior a ser um cuzão do que o cara que tá no Fiat Ideia ali, entendeu? Porque ele tá. Porque ele tem a sim, sensação de ele não impunidade. ele não Liga pra- para as a leis, multa provavelmente. ali, É. a Ele vai multa pagar, se vier. qualquer coisa ele resolve. Foda-se. Ele manda um despachante, ele nem vai Sim. ver. Não, e geralmente o dinheiro e o Deixa poder. o cara mais Você tem dinheiro, você tem contato pau no automaticamente. fiofó. Você tem proteção, você tem, cara, o dinheiro em excesso, ele tem muita coisa, né? Você não tem só o dinheiro. Você tem contato, então o cara que tem grana, ele tem um contato na polícia, ele tem um amigo que vai no churrasco dele lá na mansão dele de fim de semana que é policial. Quer dar essa pra mim aí, José? Tranquilo, vai, relaxa, tal. Então é complicado. Então, quanto mais seguidores, mais cuidado Mais você tem psicopata. que ter, hein? Não é? É isso aí, a conclusão é essa. A fórmula de bolo é A essa. gente que é mais burrão nesse assunto já achou. Eu pensava o contrário. Aí o Vitor veio Eu- com a eu sapiência dele e tá. explicou e mostrou que a parada é louca, não é o que vocês estão pensando. Eu sou meio paranoico também, cara. Quanto maior o cara, E eu você- fico assim, eu fico mano. E aí? pra e o você que tá mais- sendo mais famosão Ah, agora, cara. como é que é? Mas eu criei um canal secundário pra colocar esse pensamento meu pra fora, né? Porque no Metaforando eu não cada coloco vez isso. mais eu uso o Rodrigo Faro como exemplo, por exemplo. É um cara muito famoso. Aham. Ele não pode falar o que ele pensa. Ele é um cara muito famoso. Então ele tem que começar o programa dele assim: Bom dia, Brasil! É. Olha, como o vinheteiro é legal. Ele tá mentindo. Não é? Tem que Não ser é legal. assim. Não, Ele acabou de falar. Não, foi só uma piadinha. Foi só uma piadinha pra descontrair. Mas é assim: a gente quis exemplificar. Quanto maior a fama. O mais contigo maior Menos monstro. verdadeiro vai ser. Assim É. como o Silvio Santos, Faustão, Sim. etc. Os caras são os personagens dele mesmo. Cara, e tem muita coisa assim que é benéfica, né? Por exemplo, você pega um cara da projeção do Rodrigo Faro, ou eu que tô tendo uma projeção legal agora. Sim. Cara, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque você não sabe quem tá ouvindo, entendeu? Todo mundo tá ouvindo. Aí você fala, eu tô no Master, não vão ver. Vão. Vê, não, precisa Cara, ver, o Chiquinho Scarpa ouviu o Master Podcast antes de vir. Sim. Ele me contou um negócio do meio da entrevista. Eu falei, não é possível que você via. E ele via. Eu Chiquinho falei, ó, Scarpa. que loucura. Quem Scarpa de Rio Claro. Ele é de lá, né? Você tinha falado. Cara, ele é uma conversando em figura off, bem né? famosa lá na cidade de Rio Claro. são